Olá, meus irmãos, paz esteja convosco. Esse que vos fala, pastor Paulo César, pela bondade, a misericórdia e a graça do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal de reflexões bíblicas e dicas de leitura. Nosso intuito aqui é poder ser canal de bênção, é poder esclarecer algumas dúvidas, é poder ser bastante sucinto e alguns assuntos, alguns estudos polêmicos que a gente estuda e tira dúvida. Desta feita, eu quero compartilhar com vocês, mais uma vez, uma reflexão bíblica. Por que reflexão bíblica? Porque nós vamos falar simplesmente da Bíblia. E o texto que vamos compartilhar está em Êxodo, capítulo 3, o versículo de número 2 e o 3. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se consumia. Bem, todos nós conhecemos um pouco a história de Moisés. Moisés, uma certa feita, foi ver os seus irmãos e viu um egípcio maltratando um dos seus irmãos. Ele foi, matou o egípcio e escondeu na areia. Por causa disso, Moisés teve que sair do Egito e foi para o deserto. Ali, por alguns anos, ele constitui uma família. O seu sogro é dono de ovelhas, o nome dele é Jetro, e Moisés vira pastor de ovelha. Em uma das suas andanças, cuidando das suas ovelhas, do seu sogro, no meio do deserto, escasso, de repente, sem mais nem menos, sem ele esperar, sem ele perceber, a Bíblia diz que ele vê uma sarça pegando fogo. E o texto diz no versículo 3, por isso que é reflexão bíblica, não é nada gravado, não é nada copiado, não é nada fantasiado. Na Bíblia, no verso 3, ele diz: e Moisés disse: agora me virarei para lá e verei. Note, os senhores, esse ponto que eu quero refletir. O próprio Moisés disse: agora eu me virarei para lá e verei. O versículo 4 diz: vendo o Senhor que se virara para lá a ver. Olha só que algo lindo. Isso aqui vale ressaltar. Quando Moisés se vira para ver a sarça, a Bíblia diz que o Senhor se vira para o ver. Porque Deus está procurando aqueles que estão à sua procura. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Isso é bíblico. Deus não tem compromisso com quem não está procurando Deus. Deus não tem compromisso com alguém que vira as costas para Ele. Essa coisa, ou esta palavra de dizer eu também sou filho de Deus, isso é uma mentira, isso é um engodo, porque a Bíblia diz que no momento em que Moisés se virou para ver a sarça, Deus, o Senhor, se virou para ver Moisés.
Moisés. Olha que interessante. Não tem dificuldade, não tem segredo. Está na Bíblia. Então não adianta o homem inventar subterfúgios, inventar palavras bonitas, palavras de persuasão para enganar A ou B. Deus só se virou para ver Moisés quando Moisés se virou para ver a sarça. E a sarça simbolizava a própria presença de Deus naquele momento. E o texto é claro. E quando o Senhor se virou para ver Moisés, olha o que a Bíblia diz. E Deus bradou e disse: Moisés, Moisés, tira as alparcas dos teus pés, porque lugar que pisa, santo és. Meu Deus. Você só pode chegar até um certo momento. Deus, ele nos dá um limite. Deus disse para ele: não te chegues para cá. Está no versículo 5. Ou seja, Deus mostra o lugar de Moisés. Deus dá a Moisés o seu limite. Deus mostra a Moisés o seu lugar. Então reflita nesta palavra. E eu quero frisar aqui quando Moisés se vira para a sarça. Automaticamente, Deus se vira para Moisés. Então, meus irmãos, entenda uma coisa. Se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa parar e buscar a Deus. O profeta Isaías, no capítulo 55, diz que as nossas transgressões fazem separação entre nós e Deus. Então essa conversa de dizer que a pessoa pode viver a vida que quer, a pessoa pode viver a vida que quiser, pode levar a vida do seu jeito, do seu modo, da sua maneira, pecando, mentindo, se prostituindo, abandonando Deus, virando as costas para Deus, não indo à igreja, não se congregando, não servindo a Deus, não mudando de vida, não renunciando, não fazendo a vontade de Deus, mas fazendo a sua. O próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Ele não obrigou, mas se você quiser ter uma intimidade com Deus, e se você quiser que Deus tenha um cuidado para você, é preciso, é necessário você ter um compromisso com Deus. Reflita, analise. Quando Moisés se virou para ver a sarça, o texto diz: e o Senhor se virara para lá para o ver. No momento em que Moisés se virou, Deus também automaticamente se vira para Moisés. É que nem o povo, quando o rei, lá em 2 Reis, no capítulo 14, 15 e 16, quando o rei Asa assume o trono. O povo está disperso, idólatra, perverso, não queriam nada com Deus, estavam se prostituindo no templo, mas quando o rei Asa assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez foi arrancar os altares e levantar um altar para o Senhor e disse: a partir de hoje vamos buscar a Deus. Enquanto isso, Deus estava de costa, porque os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas nos impede de Deus se aproximar a nós e nós se aproximarmos de Deus. Reflita, analise em nome de Jesus, porque isso é muito forte. Amém? Se você gostou, se Deus falou com você,
deixa aí embaixo em nosso vídeo seu comentário, seu feedback, deixa o seu like, compartilha, divulgue. E se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Não assista somente e sem deixar o seu feedback e sem se inscrever. Porque todas as vezes que você dá o seu like, que você compartilha e que você se inscreve, quando lançarmos um conteúdo novo aqui, o YouTube vai lhe anunciar a você que tem novidade nova no canal. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que as bênçãos do Senhor percorram a nossa vida 24 horas.